Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Deus seja louvado. Mais um dia que o Senhor nos deu. E para quem nos ouve pela Rádio Metropolitana, das 22 às 23 horas, estamos aqui de segunda a sexta, trazendo a palavra viva de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14. Você encontra ali no verso 6. Palavra de Jesus. Palavras do Criador. Isso mesmo. Lembra que nós falávamos então, no início desta semana, na semana passada, melhor dizendo, nós falávamos sobre a fé, que no momento necessário eles não tiveram. Quem? Os discípulos. E Jesus cobrou. Sim, Jesus cobrou. É muito importante atentarmos bem para aquela trajetória de Jesus e seus discípulos, porque ali estão os ensinamentos para o nosso dia a dia. Quem crê em Jesus Cristo, certamente crê no sobrenatural. Então isso te dá uma capacidade de ir além dos limites. Bem, não tem jeito, mas Deus já disse que não tem jeito, aí vai entrar o milagre, aí vai entrar o poder da fé. Mas nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com uma oração de agradecimento a Deus e voltaremos então com esse momento vivido entre Jesus e os seus apóstolos, que nos ensina muito. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, nós chegamos à Tua presença de todo o nosso coração e chegamos neste momento para render graças. Sim, Senhor, agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem feito, agradecemos pela Tua bênção, pelos Teus cuidados, pelo Teu zelo, pelas provisões. Senhor, nós agradecemos. Só o Senhor é Deus e não há outro. Vem, amado nosso. Vem, Santo Espírito de Deus. Pai, nós temos muito, na verdade, tudo a agradecer ao Senhor, porque o dom da vida vem do Senhor, o ar que respiramos. E no nosso dia a dia, se o Senhor não cuidar, o que poderíamos fazer sem o Senhor? Nosso Deus vem. Pai, nós sabemos que pela Tua palavra viva, Senhor, o Teu Santo Espírito opera. Que não há limite, Senhor, para que o Senhor opere. O Senhor opera aqui em todos os lugares. O Senhor vai além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor está acima de tudo e de todos. E, Senhor, iniciamos agradecendo sim, pois o que é bom vem do Senhor, vem das Tuas mãos. Nosso Deus, cremos que o Senhor opera. Cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo está pronto a agir. E estamos então diante do Senhor, o único Deus, e de coração aberto para recebermos as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, o entendimento, a iluminação do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, e reconhecemos a imensidão do Teu amor lá no Calvário, quando o Senhor entregou Jesus, que derramou o seu sangue até a última gota, para resgatar, para pagar a vida de cada ser humano. Sabemos, Senhor, que o sangue de Jesus é o único que lava verdadeiramente os pecados. Senhor, e agradecemos. Senhor, muito obrigada por esse preço que o Senhor pagou, pelo valor que o Senhor dá à vida humana. Pai, nós agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, queridos. Nosso abraço aí, o meu abraço a todos os amigos, amigas, os amados irmãos em Cristo e a você. E quem participa conosco
não é, partilhando esta palavra maravilhosa, que é a palavra de Jesus. Jesus é o Senhor de tudo, queridos. Jesus é o Filho de Deus, que como homem entregou sua vida em nosso favor. Você começa a ouvir e a compreender. Isso abre o entendimento. Isso mesmo. Há um poder sobrenatural à sua disposição. O apóstolo Paulo diz que a fé acontece pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Bom, então nós temos contemplado que no momento necessário, os discípulos de Jesus não tiveram fé. Isso não se deu apenas naquele momento em que o barco estava em meio a uma tempestade violenta. Houveram outros momentos que a coisa se repetiu. Ventos, problemas, dificuldades, lutas. Bom, o Senhor Jesus cobrou deles a fé que eles não tiveram. Então Jesus, ele fez a obra, mas ele não deixou passar isso em branco. Então, como nós temos contemplado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 22, cujo título diz: Jesus apazigua a tempestade. Então diz: e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. Bom, Jesus, como Senhor de tudo, deu-lhes a ordem, firmemente ali, passemos. Eles entram no barco, todos eles, e Jesus estava fisicamente muito cansado. Então diz a palavra que Jesus adormeceu. Este relato também está no Evangelho de Marcos, e o Marcos evangelista, Marcos do Evangelho, ele faz uma observação que ali naquele barquinho tinha uma almofada. E Jesus recosta a cabeça naquela almofada e logo pega no sono. Estava muito cansado. Então o barco vai navegando tranquilamente. Essa é a representação da vida. O casal se casa, ninguém se casa para se separar. Ninguém se casa para brigar. Ninguém se casa para um ferir o outro. As pessoas se casam, certamente, com boas intenções. Alguns até as melhores intenções que já tiveram até ali. Mas, lamentavelmente, o ser humano, muitas vezes sem perceber, deixa invasores invisíveis invadirem seus pensamentos, seu próprio coração. E aí cresce a raiva, cresce a ira, explode um ódio. E pensamentos turbulentos que tiram o sossego, que não deixam dormir. Por isso, é necessário conhecer a palavra, ouvir Jesus. Porque Ele vai ensinar, vai inspirar, vai fazer perceber. Quando Jesus entra num casamento, quando Jesus entra numa família, é a luz de Deus entrando. Certamente, quando a luz chega, as trevas se dissipam. Satanás odeia a família. Ele odeia o ser humano. Ele quer o ser humano vivendo completamente uma vida oposta. Isso mesmo, daquilo que Deus quer. Deus quer o ser humano em paz. Satanás quer turbulência, agitação. O Senhor Deus enviou Jesus, o príncipe da paz. Mas quantos não conseguem sequer ter o autocontrole? Se não se dominam a si mesmos, vão dominar outros? Então vejam, Jesus diz: passemos para outra banda do lago. O que nós temos contemplado aqui? Jesus é o Senhor. Quando Ele fala, nós que somos criaturas dEle, fomos feitos por Ele. Bem, é lamentável que muitos não creiam.
Mas se você crê nas Escrituras Sagradas, quando o Senhor Deus nos abre o entendimento, quando Ele nos revela uma palavra das Escrituras, naquela área da tua vida tudo muda. Jesus entra para mudar mesmo. Quantas pessoas dizem, não consigo deixar a bebida, não consigo, já fiz de tudo. Eu não consigo parar. Alguns até que já fizeram N tratamentos, eu tenho medo de voltar a qualquer momento. Não. Quando Jesus entra, Ele diz, passemos para o outro lado. Passe para o outro lado. Ou seja, sai desse lado, sai dessas vontades e venha para o outro lado. Não é o lado religioso não, queridos. É o lado da fé, do poder de Deus, onde o Espírito de Deus opera. Quando você se agarra a Jesus, a palavra de Deus, a palavra, quando você crê na palavra de Deus, nas sagradas Escrituras, o Espírito de Deus começa a agir na tua vida. É exatamente isso. Exatamente assim. Então Jesus disse para os discípulos, passemos para outra banda do lago. Eles estavam de um lado e tinham de passar para o outro lado. Há pessoas que demoram muito a ouvir a Jesus. Ele diz, ei, sai desse círculo de amizades. Por que você vai para o bar? Você diz que não quer mais beber, mas por que vai? Não, eu vou mostrar que eu sou forte, vou ficar no meio deles. Não é por aí. Tem de atravessar o lago, vai para o outro lado. Entra na casa de Deus. Entra na casa de Deus. Entra na igreja e começa a ouvir a palavra de Deus. Deixa o Espírito de Deus trabalhar o teu coração. Vai chegar o momento. Há tempo para tudo. Agora é um tratamento espiritual. Então Jesus disse para eles, passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, então adormeceu. Aí sobreveio uma grande tempestade, uma tempestade de vento. Uma tempestade forte de vento. Ventos fortes, de vez em quando, ventos fortes arrancam árvores. Arrancam telhados. Até pedaços de prédios. De construções fragilizadas ou enfraquecidas. Mas telhados, então, oh meu Deus. A força do vento, o ângulo que aquele vento atinja. E aí? Então Jesus adormeceu, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio então essa tempestade de vento, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Bem, se Jesus não tivesse entrado no barco com eles, compreendia-se que eles ficassem apavorados, desesperados. Mas Jesus está no barco com eles. Queridos, onde Jesus estiver, de verdade, não aquele corpo pendurado, morto, mas a palavra viva no coração. A confiança em Deus. A confiança no Espírito de Deus, na palavra viva de Deus, traz a presença dele. Deus está procurando pessoas que o escutem. Deus está procurando. Você quer ver? Eu vou te mostrar no Salmo 14, o verso 2. Diz assim, olha só. Salmo 14. Salmo 14. Diz assim, o versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Está vendo? Desde os céus. Para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus está procurando pessoas que o busquem. E digam, não, eu quero Deus. Se Deus existe de verdade,
Deus que falam que criou todas as coisas, eu quero esse Deus. Mas, querido, você vai encontrá-lo na palavra. O apóstolo Paulo diz que aprove a Deus ganhar o mundo pela loucura da pregação. Deus enviou Jesus ao mundo. E Jesus trouxe salvação. E toda a trajetória de Jesus foi registrada no Novo Testamento. Mas antes, ele era a forma de verbo. Então, voltando lá, aí eles obedecem, eles entram no barco, tudo bem. E o barco da partida. Só que quando eles estão navegando com a maior tranquilidade, vem essa tempestade violentíssima. Surgiu um problema grave, estava tudo bem, tranquilo. De repente, uma mudança de rotina, de vida total e completa. O desespero toma conta. Mas e Deus? Queridos, o bom é buscar a Deus quando tudo está bem. Aprender dele. Alimentar uma fé cada dia. Jesus ensinou isso. Jesus, homem, aqui na terra, levou uma vida de oração, comunhão com o Pai, uma vida de fé. Ele operava sempre o sobrenatural. Favorecendo as pessoas, ele invocava o poder do Pai. Usava sua autoridade e deixou esse poder com os apóstolos. É lamentável que muita gente diga não creio, não creio. Bom, se respeita isso, mas as pessoas não têm noção do que perdem. Vamos à realidade. Porque o poder sobrenatural existe. E aí, o que aconteceu? Bom, então Jesus adormece, a tempestade é forte, violenta. E como nós vimos em alguns dias na semana passada, uma tempestade de vento no lago e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Então a própria palavra de Deus faz o relato, o Evangelho de Lucas, Lucas relata que eles estavam em perigo, que a tempestade era muito violenta. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Eles estão apavorados. A tempestade é tão forte, que eles estão se sentindo ameaçados, ao ponto de pensarem que vão perder a própria vida. Mas Jesus está com eles. Mas Jesus está com eles, no meio deles. Jesus está dormindo fisicamente. Jesus não está dormindo espiritualmente. É necessário, queridos, uma vida espiritual ativa com Deus. Você quer Jesus? Muita gente diz assim, eu tenho do meu jeito. Não, queridos. Nós temos que seguir a palavra. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Ele é o Senhor. Nós somos suas criaturas. Então, eles gritaram, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então, tudo obedeceu à voz de Jesus. Quando Jesus abriu a boca e ordenou, veja bem, que o vento parasse, que a tempestade cessasse, tudo acalmou. Aí diz aqui, e cessaram e fez-se bonança. Essa tempestade muitas vezes é a turbulência da ameaça da destruição do casamento. Existem forças espirituais malignas que atuam para a destruição do casamento das mais diversas formas. Olha, não subestime a sagacidade do diabo em criar planos e trabalhar esses planos para jogar um contra o outro, para forçar ali um desemprego, para tentar levar uma vida, uma família à miséria.
Então Jesus usou a autoridade e parou a força do vento, a fúria da água. Essas fúrias são muitas vezes forças mandadas, enviadas, pagas, para destruir uma família inteira, para levar uma empresa à falência. Muitas vezes, pessoas que caem em sofrimentos, não conhecendo o mundo espiritual, lamentavelmente, sofrem as investidas de forças espirituais que se submeteriam rapidamente, instantaneamente a Jesus. Mas hoje você não tem Jesus em carne, você tem a palavra viva dele. O Espírito Santo diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí, continuando. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Olha só. Quem é este? Olha o que perguntaram os discípulos que andavam com Jesus. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é Jesus? Bem, queridos, Jesus é a palavra viva. E foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Então, vamos lá. Quem dá atenção à palavra de Deus está dando atenção ao próprio Senhor Jesus, que hoje vive, graças a Deus. Muito bem. Agora nós vamos a uma outra parte. E lembrando que quarta-feira temos escola bíblica e eu volto já já. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. E agora chegou o momento tão especial da oração. Esse é o momento de nós falarmos com Deus. Sabe quem nos abriu esse acesso? Jesus lá no Calvário. Diz a palavra de Deus que no momento em que Jesus expirou, entregou seu espírito a Deus, o véu do templo se rasgou, acabou a separação. Agora, através de Jesus, nós chegamos a Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento eu uno a minha fé com todos os que, Senhor, ouviram a Tua palavra, alguém que sintonizou agora, alguém que acessou, mas que precisa do Teu socorro. Precisa, Senhor, que a Tua mão poderosa haja em seu favor. Eu não sei qual é o problema específico, a dificuldade, a luta, ou qual a tempestade, Senhor, se é na família, se há uma turbulência no local de trabalho. Não sei, Senhor, mas o Senhor sabe tudo. Mas o Senhor nos chama à oração. Como o Senhor diz, os teus olhos estão sobre a terra. Pai, vem agora. Socorre, Senhor. Socorre essa vida, socorre essa amiga. Socorre, Senhor. Socorre, Pai. Alguém que estava tão angustiado que não sabia o que fazer da sua vida. Mas o Senhor quis essa vida. O Senhor entregou Jesus para pagar o preço dessa vida. E Jesus derramou seu sangue até a última gota, como preço da vida humana. Pai Celestial, socorre agora. Vem, Santo Espírito, e entra, Senhor.
Entra para que a tempestade seja acalmada. Entra agora, Jesus, para que cesse, Senhor, esse furor opressor de ameaças. Senhor, ouve a nossa oração e move o teu braço a favor de cada um que te busca. E alguém, Senhor, que nem forças para orar tem, por isso eu oro e digo, Deus, em nome de Jesus, seja todo o mal paralisado, e nós dizemos agora que o mal se afaste, essa força de trevas, essa pressão espiritual, essa angústia, depressão, amargura, essa força de prejuízos, saia todo o mal e não volte mais. Saia doença, saia perturbação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos. Que a virtude do teu Santo Espírito encha esse coração de paz, cerque essa vida, tome nas tuas mãos e nós agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Jesus, muito obrigada. Amém e amém. Queridos, chegamos ao final de mais um programa, lembrando, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não está preso na cruz. Ele é a palavra viva, crida no coração, Ele opera. Muita paz, muita paz, muita paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. E lembrando que quarta-feira temos Escola Bíblica. Meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.